Sejam bem-vindos, amantes da quinta arte, à primeira página de A Primeira Impressão que Vale. Eu sou Rafael Campos, este é Matheus Braga, e hoje nós estamos com mais um episódio de Lendas, Histórias de vocês inscritos. E hoje irei falar o conto da Júlia Gomes. É uma das meninas que mandaram o conto lá no meu editalzinho, que eu já falei já em alguns outros episódios lá no meu canal, que a gente fez um pouco falando sobre um universo mais waterpunk. Mas aqui foi uma das pessoas que chegaram até os finalmente e conseguiu passar no meu concursinho lá bonitinho. Mas também, então, caso você tenha o seu texto, o seu livro, o seu conto, mande pra gente a primeira página, ou o texto todo, ou como for de melhor maneira para você, pra gente poder fazer e a leitura e assim dar a nossa opinião. Beleza? Então, bora lá ler a primeira página do conto Um Pacto entre a Água e a Terra. Há muitos e muitos anos, em uma parte profunda e desconhecida do Oceano Pacífico, existia uma cidade subaquática chamada Mizuten. Uma cidade era incrível com uma iluminação suave vindo das profundezas do oceano. Era como se tivesse mergulhado em um abismo de luz. Para se movimentarem e respirarem debaixo da água, os habitantes da cidade usavam tubos de oxigênio que se entrelaçavam como veias pulsantes. As construções eram feitas de vidro transparente e tinham detalhes decorativos com algas bioluminescentes que iluminavam uma luz suave e mágica. Nessa cidade viviam cientistas, engenheiros e pessoas com grandes visões de um futuro além da superfície do oceano. Eles acreditavam que era possível viver e explorar o mundo debaixo d'água. Hiroshi, um líder sábio e ponderado, estava no comando do Conselho de Mizuten, uma cidade subaquática. Em um dia de reunião, todos estavam ansiosos e tensos, pois discutiam o que seria o futuro da cidade. Hiroshi falou com entusiasmo, sua voz ecoando na sala de reuniões decorada com luzes brilhantes, como se estivesse contando com um coral. Estamos enfrentando decisões muito importantes, meus amigos e amigas, e o surgimento recente dos Sushi Kyofu nos coloca diante a um desafio. Alguns acreditam que a escassez de recursos é a única maneira de realmente sobreviver. Precisamos refletir sobre como lidar com essas diferentes de opiniões. Uma cientista apaixonada, chamada Sora, acordou de manhã cheia de energia e entusiasmo. Hiroshi, precisamos compartilhar o que sabemos com eles. A Terra Seca pode ser muito difícil de viver e é importante para que eles entendam que a vida na superfície não é tão fácil como eles pensam. É como tentar sobreviver em um deserto sem água ou sombra. Outro membro do conselho, chamado Takeshi, mostrou-se preocupado. Mas se nós compartilhássemos tudo, pode ser que mais pessoas queiram se juntar a nós. E se a cidade não tiver recurso suficiente para sustentar mais habitantes? Imagine que você e seus amigos têm uma caixa de doces deliciosos. Você decide compartilhar esses doces com outras pessoas. No começo, todos estão felizes e satisfeitos porque todos têm a quantidade justa de doces. Mas à medida que umas pessoas descobrem sobre os doces e querem participar, a situação começa a ficar complicada. A cidade onde vocês moram pode não ter recurso suficiente, como comida e água, para sustentar inúmeros novos moradores. E é como se tivesse um pedaço de pizza deliciosa e decidisse compartilhar com seus amigos. No começo, todos têm uma fatia justa e todos estão satisfeitos. Mas, se mais e mais pessoas souberem sobre a pizza e quiserem uma fatia, pode ser que não haja mais pizza suficiente para todos. Então, é importante considerar que se a cidade tem a capacidade de receber mais pessoas antes do compartilhamento todo, precisamos garantir que todos tenham o suficiente para viver bem e que a cidade possa fornecer os recursos necessários para todos. Hiroshi concordou, entendendo o problema. Com certeza, Takeshi. É importante agirmos com prudência, mas também é essencial buscarmos a sabedoria por meio de compreensão mútua. Vamos enviar uma equipe de exploração para estudar e conhecer melhor os Tsushifyoku, antes de tomarem decisões precipitadas. Dessa forma, teremos mais informações para embasar nossas escolhas. Sushi Kyofu. Sushikyofu. Exatamente. Você trocou agora na última aí, você falou Kyofu, você falou Fioco, trocou o F com K. Vamos lá. Vamos lá. Hum, Bom, uma coisa que, assim, ó, eu vejo de cara, Rafa, pelo menos me passou nessa impressão desse primeiro parágrafo, esse, esse modo de contar mais, tipo, um conto de fadas ou algo, sabe, voltado talvez para o público mais infantil, numa primeira impressão, né? Não sei para que lado especificamente a história dela vai seguir, mas eu fiquei com a sensação de que o público-alvo aqui seria algo mais infanto-juvenil, mais, vou te contar uma história, foi assim que aconteceu, né? Há muito e muito tempo atrás, né? E, e assim, ó, é o que a gente chama de
de fugiu a palavra aqui agora, quando a gente não faz o show do hotel, é o mais tel do que show, tel do show, eu esqueci agora, o infodump, né, lembrei. Tá escrevendo muita coisa especificamente sem, ir contando a sua história, né, mas é uma característica específica desse tipo de contação, eu acho, de história, né? Quando você está nesse âmbito mais vou te introduzir ao universo, é mais natural que a gente faça o uso do infodump, né? A gente sugere tentar evitar o infodump quando possível, mas se você está introduzindo um universo completamente novo, seu público-alvo não é um público mais hard, é algo mais voltado para o infanto juvenil, não tem problema nenhum você usar a técnica aqui que está usando, né, descrevendo como funcionam as coisas, como são as coisas, né? E eu acho que até ela aproveitou para poder causar um pouco de curiosidade na gente a respeito desse universo em si. A gente está falando, em princípio, se entende planeta Terra, porque a gente está falando do Oceano Pacífico. Ao mesmo tempo, a gente está falando de há muitos e muitos anos atrás, então, teoricamente, era para ser algo é, tecnologicamente precário e ao mesmo tempo não é, né? Então, assim, a, cria uma pulga atrás da orelha que a humanidade veio do fundo do mar e emergiu para a Terra, submergiu para a Terra, e só que não conseguiu trazer as mesmas tecnologias, né? Não sei, enfim, fica uma curiosidade na cabeça do leitor, né? Querendo entender um pouco mais sobre esse universo que ela está apresentando para gente, e acho que isso tem seu lado positivo aí, né? Nesse primeiro parágrafo aí. Sim, é interessante porque realmente, se você for pegar para ler o conto como um todo, ele é um conto um pouco mais. A história gira em torno dessa dificuldade de manejo. Porque no edital você podia escolher qualquer uma das colônias que tinham lá e você escolhia qual era o princípio básico da sua contação, e no final ela escolheu uma trama mais social. Então não tem um aprofundamento da fantasia de eles fazem isso, aquele outro. Mas o que é interessante que ela me contou quando ela mandou é que essa história ela se passa num futuro, assim, no caso, no ano 3000. Só que, tipo, no caso, a pessoa que está Quem contando está a história, ela contando está mais no à ano frente ainda, 3000, mas a história se passa no ano 2500. É uma entendi. coisa mais ou menos assim. Então, meio que para mostrar o quanto a cidade evoluiu no fundo do mar e tem toda essa questão Uhum. temporal por detrás. Então tem todo esse fato. É, E eu ia dizer o seguinte, Rafa, é legal que ela esclareceu isso, não sei se no texto em si isso fica explícito, porque, por exemplo, aqui me gerou essa curiosidade, pô, entendo que há muitos e muitos anos, teoricamente estou lendo agora, dá a impressão de que é no passado, né, e no caso não é, é tudo no futuro, né, então assim, eu acho que ela tem duas opções aqui, ou deixar sem explicitar isso, de que se passa muito no futuro, e o leitor fica na dúvida, monta na sua cabeça da forma que ele quiser, ou se ela acha que é relevante, não, entender que isso se passa no futuro, deixar isso explícito de alguma forma, né? Em algum momento aí da sua trama. Eu acho que, em princípio, para um primeiro parágrafo, a curiosidade é interessante. Eu deixaria aqui sem estar explícito. Agora, se em algum momento ela entende, não, eu quero que ele entenda que isso aqui é futuro, né? Então, seja exposto no texto em algum momento. sim, ela só deve se parecer porque ela falou, meio que tipo, eu não senti necessidade nenhuma do texto todo quando eu li, meio que eu peguei que poderia ser isso quando ela fala, tipo, pizza, né, que é alguma coisa meio Sim, que. não, é o tempo todo, cita de coisas de tecnologia aqui que teoricamente não se teriam no passado, mas aí gerou aquela curiosidade que eu comentei. Às vezes a sociedade que vive no presente surgiu de uma sociedade tecnológica debaixo d'água, daria para pensar uma outra viagem, um outro conto, mas assim, nada que tire o valor da história dela em nada nesse sentido. É só uma questão de, acho que gera uma curiosidadezinha legal logo de cara, mas que pode ou não ser subvertida aí ao longo do texto. Sim, e uma coisa só que me incomodou um pouquinho nesse comecinho foi algumas repetições. Apesar de há muitos anos ser a mesma coisa que Once Upon a Time, ou Era uma Sim, vez, ou sim. Enquanto. Essas frasezinhas que utilizam no em Fábula, Frase feita, né? frase feita, meio que não me incomoda muito, mas existe alguns pontos, como por exemplo algumas repetições de palavras, como luz, luz, biluminescente. Esse biluminescente Cidade tem também. já tem bastante, assim.
Esse, na verdade, isso no texto todo, o texto todo como um todo, não só na primeira Sim, página, sim. tem bastante dessa repetição, e Aham. meio que, da mesma forma como a cidade subaquática, E Mizuten, logo depois de novo ele soltou. novamente, ou no Aham. caso, né, Hiroshi, um líder sábio e ponderado, estava no comando do conselho de Mizuten, vírgula, uma cidade subaquática. Exato. Beleza, eu já sei que é. Uhum. Então, eu acho que nesse caso poderia até ganhar um pouco mais de palavras, porque a história começa a ficar Sim. um pouco corrida da metade para o final, porque como é digital, tem tamanho de palavra, quantidade de palavras, tem tudo isso. É um pouco corrido, mas eu acredito que se tivesse meio que como, melhorado um pouco mais a quantidade de palavras e algumas repetições necessárias, ou até mesmo a utilização de poucas palavras para mais de uma função, ganharia um Aham. pouco mais de palavras, que poderia ser um Justo. pouco vantagem no final. Falando sobre essa repetição, inclusive, Rafa, aí, dando um salto aí no que a gente vai abordar ainda no meio do caminho, né? Tem pro final uma outra repetição do quase que da ideia em si, né? Que é aquela, ela cita a questão ali do doce, né? Da escassez ali, né? De compartilhar e tal, e depois ela faz praticamente a mesma construção, a mesma história, só que a respeito da pizza, né? Então, assim, era outro termo, é outro que daria para ganhar palavras, vamos dizer assim, né? E não precisaria repetir. A ideia já foi passada, né? Já entendeu a ideia e ganharia em palavras aí também nesse sentido, né? Sim, apesar de que meio que existe uma leve diferença, um fala sobre compartilhar, outro fala sobre vontade e anseio, daria para você aglomerar as duas ideias num único só ato. Da mesma forma que Sim. você anseia, deseja, quer, necessidade. Então acho que Uhum. daria para ter essa junção de ideias. Só uma coisa que eu fiquei um pouco incomodado no quesito da pizza é porque doce pode ser qualquer doce. No caso, com pizza é uma coisa muito específica e meio que foi passado para mim que é num futuro, então eu acho que poderia ter utilizado pizza a alguma coisa. No caso, só cortado, se só de cortar e já deixar só a ideia do doce já seria o suficiente. Mas se faz questão de manter, talvez colocar uma pizza de alguma coisa, no caso, uma pizza que demonstrasse um pouquinho desse futurismo, porque Uhum. fala bastante de bioluminescência, respirador, Sim. oxigênio, tudo mais e tal. Aí chega nessa e pizza eu achei que ficou um pouco Sim. vazio. Rústico. É, Mas e aí entra o que eu falei, Rafa, eu acho, um pouco daquilo que eu comentei no começo, de dela ter necessidade de, de demonstrar que a sua história é um futuro, é uma ficção científica avançada. Aí, de fato, eu acho que talvez daria para ela introduzir mais elementos, né? Ela citou alguma coisa ali no começo, mas depois realmente não parece foco do texto, né? Então, assim, se eu quero deixar claro, não, eu estou falando de futuro, eu estou falando de algo tecnologicamente, né? A gente sugere colocar mais elementos tecnológicos, né? Seja isso aí que o Rafa está sugerindo, né? Pensa numa pizza diferente, né? Algo mais evoluído, né? Tecnologicamente, às vezes envolvendo frutos do mar de alguma forma também, já que estamos falando do universo subaquático, né? Misturar essas ideias dá para gerar alguma coisa interessante e passar essa informação de futuro, né? apesar que também tem um ponto que o Matheus levantou, e isso ficou um pouco um pulga atrás da orelha, e agora quando ele disse, me trouxe de novo, que é a questão do público-alvo. Porque apesar dela, acho que ela tem uns 20 alguma coisa, acho que 25, 26, eu acho que o público dela talvez seja um pouco mais infanto-juvenil mesmo, Sim, pelo começo e por alguns momentos, como por exemplo, aqui, até mesmo na pizza. É como se sim, tivesse uma pizza deliciosa. Você percebe que é uma coisa um pouco sim, mais infantil, sim, né? A trama, não vou dizer que a trama é infantil, porque tem toda uma questão social por trás e tal, mas não demonstra muito ser. Porque no caso aqui, a gente até viu que o discurso do Takeshi, é gigantesco. É uma, duas, três, quatro, cinco parágrafos, que até a gente vai falar um pouco sobre esse discurso. uhum, São 5 parágrafos onde ele vai trazendo, sem beat, sem. Apesar de que a emoção tá na preocupação, mas você percebe que ela não se dá muito luxo de desenvolver um pouco o sentimento que possa levar para alguma coisa. É como se meio que
para a pessoa que está lendo, o importante é saber que ele está preocupado e está tentando justificar a preocupação dele. Me senti um pouco falta de um pouco de beat nesse textão corrido, mas parando para pensar que se a proposta dela for escrever uma história waterpunk futurista para Para um público mais, né? um público infantil, eu acho extremamente difícil, eu acho uma coisa que eu não conseguiria fazer. Uhum. E você percebe que é um texto mais suave, tem aquela aí a sua intriga, tem um pouquinho, mas eu acho que ela fala um pouco mais com esse público um pouco mais jovem, que permite a possibilidade de escrever de uma maneira um pouco mais pro infodump, porque querendo ou não, para Justo, criança é interessante um pouco mais da repetição para. exato. Assimilar tudo, né? Exato. Exatamente. E aí, de fato, Rafa, eu concordo com você plenamente, né? Me passou essa mesma impressão também, né? Que de certa forma, mais superficial, não no sentido de ser negativo, superficial no sentido de é o que precisa para um público alvo que a gente está citando mais infanto-juvenil. E aí entra outra questão que a gente gosta de abordar nas primeiras páginas, os personagens, como a Rafa falou, né, ela traz aqui três ou quatro, né, o Hiroshi, a Sora e o Takeshi, não é isso? Acho que são esses os personagens que são abordados aqui, né? Então, assim, são três personagens abordados numa primeira página e, de fato, a gente não vê aprofundamento na psique de cada um, e não é que a gente queira dizer isso, né? O que a gente está falando é justamente isso. Por ser uma historinha com um público mais infanto-juvenil, a gente não precisa mesmo de aprofundar em detalhes. Ela até usa de beats, Rafa, antes dos diálogos em si. Por exemplo, o primeiro diálogo do Hiroshi é o estamos enfrentando decisões muito importantes, e antes disso ela fala, ó, ele falou com entusiasmo, sua voz estava ecoando na sala e tal, é como se estivesse cantando um coral. Então, de certa forma, isso é o beat, é um beat de introdução. Né? A gente fala de beat, para quem não sabe, beat é quando a gente está usando um diálogo, né, está sendo algo dito em voz alta, e a gente coloca aquele travessão, né, e interrompe aquele diálogo com uma ação, com um pensamento, com alguma coisa, interrompe aquele diálogo e depois pode ou não continuar o diálogo no meio do caminho, né? E o Rafa citou isso no diálogo mais longo aqui do Takeshi, né? Que começa ali no mas, se nós compartilhássemos tudo, né? Esse diálogo, em princípio, termina com uma pergunta, né? Para sustentar mais habitantes, interrogação. E aí ele vai continuar falando, né? Então ele vai continuar falando até lá embaixo, não para todos ali. E aí uma coisa que faltou aqui é uma questão de ortografia, talvez, eu diria, né? Não é ortografia não, mas gramática, acho que é gramática aqui nesse caso, né? Quando a gente termina um diálogo contra a versão e vai continuar o diálogo, né, no parágrafo seguinte, quem usa muito disso, estava até comentando com a Rafa, é a J.K. Rowling, né, no Harry Potter, a gente tem que iniciar esse próximo parágrafo com aspas, né, para entender que eu ainda estou mantendo a mesma voz, né, a mesma pessoa que está falando, tá seguindo, discursando, né, e aí quando termina a gente fecha aspas, e aí pode continuar como ela fez aqui, o Hiroshi lá embaixo, né, Hiroshi concordou, entendendo o problema. Então, é só um detalhe, né? Isso a gente não costuma ver em colégio, não costuma ver tanto em livros, tanto na rotina. Eu vi isso, acho que é a primeira vez com a J.K. Rowling, mas não é algo que eu observo muito, porque normalmente a gente tende a fazer diálogos usando beats, como o Rafa comentou. Né? Se eu quero continuar a mesma pessoa falando alguma coisa, eu coloco um beat, eu coloco uma observação no meio do caminho, eu dou um parágrafo, acontece alguma coisa na cena e depois ele continua falando, né? Aqui ela optou por ser um diálogo longo, né? E não colocou bits, né? Então a forma, entre aspas, correta de se fazer isso é colocar ali aspas no começo e no final dessa continuação do diálogo dela. Sim, e eu gostei bastante também no quesito mais wordbístico, os próprios nomes que ela trouxe, né? Do próprio Polônia, Justo. Mizuten, né? Mizu, que significa água, o Ten, não faço ideia, mas pode ter algum significado depois. Se eu descobrir, eu deixo um adendo nos Duvido. comentários. O próprio Tsushi Fyoko, né? Que também eu não faço ideia, mas Você percebe trocou de que. novo. Que isso, que tanto faz. Aí eu Que ofo. né, o Kyofo, caso não tenha algum significado específico sobre, sei lá,
pessoas da Lua, ou não sei lá qual que pode ser o significado disso, mas seja um pelo outro, traz mais essa ideia de ambientação além dos próprios nomes, o Hiroshi, Sora e o Takashi, né? Que tem Acaba sendo esse reforço, né? acaba sendo uma caracterização de personagem de todos e do universo em si, né? Como você falou de world building, né, Rafa? Porque querendo ou não, a gente, apesar da gente não estar nesse universo, a gente traz do leitor, do mundo externo, é, como é que eu vou dizer, significados, significantes do que nomes, de certa forma, aí, com características orientais, trazem pra gente. A gente já imagina cultura, já imagina expressões faciais ou comportamento, modo de falar, a gente já começa a formar na nossa mente aqui, né, diversas coisas. Então, ao ela escolher nomes orientais, a gente já forma algo na nossa cabeça. Então, assim, é world building e é caracterização de personagem que ela tá aplicando na primeira página dela, né? Sim, e o legal é que você percebe também que nessa primeira página também já trouxe o conflito da história. Que existe um problema, talvez, de imigrantes que pode gerar uma complicação para aquela colônia. Seja porque é uma colônia pequena, ou porque é o volume de pessoas, que no caso não dá para saber se são pessoas ou criaturas, porque ele até fala, vamos mandar para ter mais informações sobre eles, que também fica aquela coisa no ar. São pessoas com outros nomes, ou aquilo é o termo da colônia para tritões, sereios, sereianos, não dá para saber ainda. O caso é, existe um grupo de seres, humanos ou não humanos, que vão adentrar na colônia que pode gerar algum tipo de complicação, ou talvez uma facção de dentro da cidade que dá para trazer diversas coisas. Mas eu achei legal, logo na primeira página, já trazer a história já no meio do conflito. Claro, teve os primeiros 2 parágrafos para ambientar um pouco mais, mas já entra no conselho com a história acontecendo, com a petição acontecendo e tal, e pau, coisa, né, que a gente chama na literatura e no cinema de in media res, que é começar a história já ocorrendo. No caso, não é tão direto, porque tem uma ambientaçãozinha antes de começar a coisa. Normalmente, o in media res é como se o primeiro Direto parágrafo mesmo, né? fosse direto no conselho, mas Uhum. querendo ou não, tem aí um pouquinho aí de já começar na ação e trazer talvez um possível ponto de conflito. Não dá para saber se, por exemplo, no caso, o Hiroshi e a Sora aprovam e o Takeshi não aprova, ou se quem aprova quem não aprova, apenas está tendo apenas uma discussão. Então, eu acho legal tu já trazer o ponto de conflito, já trazer uma problemática e o possíveis polos em cima disso. Então, é uma Uhum. boa primeira página. Sim, acho que foram alguns pontos fortes, né? A world building em si, né? Caracterização aí e início do conflito, né? Então ela aplicou o que a gente gosta, que é usar bastante desses elementos necessários para a primeira parte, para já contextualizar o leitor ali e fazer ele se interessar pela continuação, né? Sim, e também no meu caso, eu achei bem legal essa proposta mais infanto-juvenil de trazer para a galerinha o início de uma leitura, ou talvez um pouco mais cyberpunk, steampunk, futurista, vai saber no decorrer, porque normalmente é alguma coisa mais de fantasia ou fabulesco. Então, da mesma forma que a gente trouxe Coraline, que é meio que um terrorzinho para iniciar a galerinha, talvez, né, o caso que a Júlia futuramente, se um dia ela se tornar uma escritora aí de contos infantis e queira abordar algo mais como fantasia, sci-fi ou qualquer outros temas de iniciação para a galera, eu acho muito legal, achei bem interessante e é uma proposta diferente que eu, né, como eu já falei, não teria capacidade de fazer uma Sim, história que eu teria orgulho para essa galerinha aí. legal. Então, pessoal, se você também quer ter o seu texto aqui analisado, essa primeira página, que nem a Júlia, que nem a gente já trouxe também a Pietra, nós temos o Reginaldo, também diversas pessoas aí já trazendo. Então, manda o seu texto, manda a sua primeira página, com isso a gente vai ter mais, e quanto mais vocês mandarem, mais a gente pode trazer os textos de vocês, beleza? Então, bora ler!